Boa tarde a todas. Vamos para a nossa segunda aula sobre Kuntrezin Yana Shel Torat HaChassidut, como a gente falou, que é uma aula sobre a própria essência da Hassidut. Semana passada, vou fazer apenas um pequeno resumo do que a gente viu. Eu pedi para todo mundo trazer caderno e caneta, porque anotando fica mais claro para vocês mesmas. A gente viu que queremos entender qual é a essência desse estudo que é o Hassidismo. Então, ele trouxe várias consequências positivas que o Hassidismo traz, como, por exemplo, despertar as pessoas, fazer mais do que a lei obriga, transformar as nossas emoções, e o estudo místico da Torá, que é a Kabbalah, que tudo isso não tinha acesso até o Hassidismo. Mas daí o Rebbe falou que isso não é a essência da Hassidut, isso são consequências da Hassidut. Mas se a gente quer entender qual é a essência da Hassidut que leva a todas essas consequências positivas, nós temos que entender o conceito do infinito, que o infinito, como ele chamou aqui, que é o Pnimiut HaKeter, o íntimo da coroa de Hashem, que seria o prazer infinito de Hashem, isso é a essência da Hassidut. Aí ele continua elaborando que a mesma coisa a gente pode falar sobre a Torá. A Torá tem muitas vantagens, ela tem uma perfeição ética e moral, ela tem uma perfeição da parte emocional das pessoas. Espiritualmente falando, o mundo todo depende da Torá, mas de novo ele fala, isso tudo são consequências da Torá. Mas se alguém te perguntar, o que é Torá? Você vai falar assim, Torá é Deus. Torá é sabedoria de Hashem. Então se Torá é sabedoria de Hashem, Torá é Hashem, como a gente filosofou um pouco sobre isso semana passada, e a partir do momento que ela é Deus, ela é infinita, consequentemente ela tem todas as vantagens que Hashem infinito tem. Sendo assim, qual é a diferença do estudo da Hassidut e de outras áreas da Torá? Quer dizer, qual foi a novidade do Baal Shem Tov quando ele começou esse novo movimento chamado Hassidismo? Em poucas palavras, a revolução foi a seguinte: todas as partes da Torá são Hashem, por igual. Mas, como o nosso estudo intelectual, ele sempre vem através de um formato específico, de uma forma geral a gente falou que são 4 formatos, que são chamados de Pshat, Remez, Drash e Sod, que seria o literal, alusão, homilético e místico. Então, a partir do momento que tem um formato, o formato oculta a essência. Esse é, vamos dizer, o conceito mais importante que a gente teve na semana passada. Sempre que você tiver uma forma, aquela forma ela pode ocultar a essência que tem por trás da forma. Então, como a gente deu alguns exemplos, uma pessoa ela pode adorar história judaica, mas ela não consegue visualizar Hashem nessa história. Ele pode, ou pelo menos não sentir Hashem nessa história. Ele pode adorar leis, porque por natureza ele gosta de legislação, ele gosta de lei, mas ele não consegue encontrar o Deus que está por trás das leis. Uma pessoa pode até gostar de mística, porque ele tem uma alma mais transcendental, mas ele também não se conecta com Hashem. Se a pessoa se apega à forma e não à essência, ele acaba perdendo o principal, digamos assim. Bem-vinda, pode entrar. Tudo bom? Não, imagina, começamos agora. A gente já estava resumindo da semana passada. Então, se a pessoa ela pega a forma, ela pode acabar esquecendo da essência. A novidade do Hassidismo, da Hassidut, é tentar pegar a essência que tem por trás de todas as áreas da Torá. Mas aí vocês vão me perguntar, tudo bem, mas a Hassidut também tem uma forma, porque é impossível você falar sem forma. Qualquer jeito de uma pessoa se expressar já tem um formato específico. E aí vem a grande novidade. A Hassidut, ela mistura todas as formas diferentes de se comunicar. Às vezes ela fala de um jeito mais místico, às vezes ela fala de um jeito mais literal, às vezes ela fala historinha, de uma história racídica. E através de você misturar roupas diferentes, você descobre a essência que tem por trás, porque você não se prende em nenhuma delas. Tenta imaginar na nossa vida, quer dizer, seria mais ou menos assim, uma pessoa que ela usa sempre a mesma roupa. Vamos pegar o exemplo que me surgiu agora, bem assim. Então você começa a identificar aquela pessoa pela roupa que ela usa, certo? Chegou, certo, de amarelo, chegou aquela de rosa, quer dizer, você se acostumou tanto com a roupa que você começa a olhar mais para a roupa do que para a pessoa. Alguém que troca de roupa o tempo inteiro, então talvez, de uma certa forma, você sabe, né, você tem que olhar quem é aquela pessoa que troca de roupa o tempo inteiro. Na nossa vida, quer dizer, agora no lado espiritual, o que a gente está querendo falar é mais ou menos isso. A partir do momento que a linguagem usada ela é muito diversa, você não se vicia e não se prende tanto na linguagem, enquanto isso você tenta pescar o que tem por trás de todas essas linguagens
diferentes. Quer dizer, se tem alguma coisa que consegue falar em tantas línguas, em tantos formatos diferentes, deve ser que ela tem alguma coisa a mais, que seria esse infinito que a gente está buscando, que é a Hashem próprio que está na Torá. Mas tudo isso é só resumo da semana passada, eu quero continuar mais um pouco. Aí ele falou mais uma coisa. Normalmente, para você entender um conceito, você tem que saber a recompensa daquilo. Qual é a recompensa da divulgação da Hassidut? O Baal Shem Tov falou, vinda de Mashiach. Mashiach vai vir pelo mérito da divulgação da Hassidut no mundo. Então, entendemos que Mashiach tem a ver com Hassidismo. E aí ele fala a mesma coisa a Mashiach. Quando alguém te pergunta, o que vai acontecer na época de Mashiach? Então, um fala, vai ter bastante abundância material no mundo. Outro fala, vai ter uma luz espiritual muito forte no mundo. Vai ter ressurreição dos mortos, vai ter Beit HaMikdash, vai ter tudo de bom, não vai mais ter morte. Então ele fala, não, isso não é Mashiach. Essas são consequências do mundo quando Mashiach vir. Mas o que é Mashiach? Mashiach não é nada disso. A essência de Mashiach é essa luz infinita, que é a mesma luz infinita da Torá, que é a mesma luz infinita da Hassidut, que é a mesma luz infinita que tem dentro de nós, como a gente vai ver daqui a pouco. Então é tudo uma coisa só, é uma consciência. Mashiach é uma consciência. Tem dentro de cada um de nós. Se a gente consegue despertar essa consciência, que se chama Yehidah, e é aqui que a gente tinha parado semana passada, esse nível da alma, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o 5º nível da alma, que ele se chama Yehidah, Yehidah, a tradução é única. Você é único, você é um ser único aqui no mundo. Quando você descobrir por que você é um ser único aqui no mundo, vamos falar em palavras bem nossas, você revela a tua essência. Isso é a essência da Torá, isso é a essência da vida. Vamos continuar aqui, a gente parou no capítulo 5, tá bom? Vou começar agora a ler dentro um pouco, igual a gente fez semana passada. Quem quiser pode fazer perguntas, não faz mal que está gravando, todo mundo pode falar. Não tem restrição nenhuma, faz de conta que a câmera não está aqui. Tá bom? Eu também tento fazer, daí para ficar mais solto. O assunto principal de Mashiach, diz o Rebbe, é Yehidah, é esse nível chamado Yehidah. Como é sabido, ele diz que David HaMelech revelou um nível chamado Nefesh, que é o nível mais baixo, digamos assim, da alma. Eliyahu Hanavi revelou Ruach, espírito, a gente traduz às vezes. Moshe Rabbeinu revelou Neshama. Adam Harishon, não é cronológico, você pode ver. Adam Harishon chegou até o nível de Hayá. E Mashiach vai ser o primeiro que vai viver com a parte da alma chamada Yehidah. Então acho que talvez isso é legal vocês anotarem, porque a gente vai trabalhar muito esses 5 níveis da alma. Eu mencionei em várias aulas da escola, os 5 níveis da psique humana. De onde eu tirei? Daqui. O primeiro, Nefesh. Mas quem que foi? Ruach, vou falar todos. Então, Nefesh foi David HaMelech. Ruach, Eliyahu Hanavi. Neshama, Moshe Rabbeinu. Tá. Tem que anotar mais rápido. Voltem para a escola, Eu também já estou. Ruach, Eliyahu Hanavi. Moshe Rabbeinu, Neshama. Adam Harishon, Hayá. E Mashiach, Yehidah. Cada um escreve, não tem regra, na verdade. Sim. Ruach e Neshama, Ruach é espírito e Neshama é alma. Bem-vinda, pode entrar. Tá, aqui é pontual. Não, 1h30. Era 1h15, depois para 1h30. Mas não faz mal. Eu só estava resumindo. Eu ainda achei que estava cedo. Não, tá no horário. Fala, Sabrina. Então, que assim, Ruach é espírito e Neshama é alma. Mas não é meio que a mesma coisa? Claro, todas essas aqui, a tradução é alma. É a mesma coisa. Tá. Quer dizer assim, são 5, na verdade o Talmud ele fala, Hamishah Shemot Nikra'u La. A alma recebe 5 nomes. Quer dizer, aparentemente você poderia achar que são sinônimos uma coisa da outra. A novidade de Hassidut e de Kabbalah é que mostra que não tem por acaso, não é que por acaso recebeu 5 nomes. Cada um desses 5 nomes da alma, ele, na verdade, representa outra parte da alma, da psique humana, como a gente vai ver agora. Então é muito importante lembrar desses 5 nomes que a gente vai usar bastante aqui nesse estudo. Não entendi. Sim. Tem os níveis, você está falando de alma e tem a psique humana, é isso? Eu chamo de psique humana... Bem-vindas. Então, na verdade, assim, eu chamo de psique humana porque depende do público que eu estou falando, entendeu? Quer dizer, um público mais religioso, a gente pode falar alma de uma forma direta. Às vezes, mesmo se você quiser falar para um público, digamos, não tão religioso, você vai ver que as coisas que a gente vai estudar aqui,
são conceitos que, eu diria assim, tão científicos, tão lógicos, que mesmo alguém que não acreditasse, ele poderia... E esse é o objetivo da Hassidut, trazer Torá realmente para a mente humana, para não ficar só na fé, mas a gente interiorizar a fé e conseguir ver... que por isso às vezes eu chamo de psique humana, porque eu acho que psique humana é tudo também, quer dizer, como o nosso intelecto, entendeu? Quer dizer, como o nosso cérebro funciona e etc. Vamos continuar um pouco. Até agora a gente estava fazendo só resumo, então quem chegou agora vai acompanhar. A grandeza da Yehidá, agora uma coisa muito importante, o conceito que ele vai começar, cada parágrafo vai acrescentar um conceito aqui. A vantagem da Yehidá sobre os 4 níveis Naranach, vamos chamar assim, Naranach é um acróstico de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah. Então, tem Yehidá, que é o 5º, e tem os outros 4. Nos 5 níveis da alma, são o seguinte, agora muito importante a definição que ele vai trazer agora. Os 4 níveis Naranach, eles são níveis específicos. Yehidá é a essência da alma que está acima de qualquer detalhe, como o próprio nome mostra. Yehidá, ela é única. Única quer dizer... na verdade está ligado com Sefirot, mas aqui é como se fosse Yehidá está acima de qualquer Sefirá. Seria o íntimo da coroa, mas eu não vou entrar tanto nisso agora. É como se você falasse assim, Nefesh seria Malchut, Ruach seria as 6 Midot, só para a gente se colocar mais ou menos. Neshama é a parte intelectual, que é Chokhmah Binah e Dat. Hayah é o Keter. E Yehidá é o Pnimiuta Keter, é o íntimo da coroa. Então, isso se a gente fosse entrar em Sefirot, mas não vamos entrar nisso aqui agora, mas também está ligado com Sefirot. O mais importante a gente entender aqui é o seguinte, os 4 níveis da alma, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah, já vamos analisar eles melhor, eles são específicos, eles têm um formato, eles têm uma linguagem. E Yehidá não tem linguagem, é você mesmo. É como se falasse assim, quem você é? Eu. Você é teus braços? Tua essência. Eu uso muito essa palavra. Mas às vezes a própria palavra essência, ela pode complicar muito. Uma vez tem até uma história, agora me surgiu, que se conta que tinha um Hassid, e eu sei quem é, quer dizer, uma história que eu ouvi da própria pessoa, que o pai dele era um Hassid muito devoto, sabia muita Hassidut, estudava bastante. E o pai dele, um dia virou para ele e falou para o filho dele, meu filho, como você define Etzem, a essência? Aí o filho começou a falar, o pai deu um tapa nele. Não forte, né? Um tapinha. Aí o filho falou de novo, tapinha. Ele foi tentar, tapinha. Ele falou, pai, mas você não está deixando eu falar nada. Ele falou, isso mesmo. Isso é a essência. Eu acho que essa história é muito boa para você. Às vezes a gente usa muito essa palavra essência, já vira também uma definição, entendeu? Quer dizer, você já começa a pensar na essência como uma coisa. Ih, já está pensando errado. O que o pai estava querendo ensinar é que a gente usa a palavra essência porque a gente não quer usar nenhuma palavra específica. Mas quando você está usando a palavra essência, você está querendo dizer, é aquilo que está por trás de tudo. É quem você é de verdade. Então, no ser humano, que é o que mais importa pra gente, seria falar assim, quem você é? Você é teus braços? Você é tua cabeça? Você é tuas emoções? Você é tua vida? Você é tua história? Você é tua família? Você é teus filhos? Essência quer dizer tudo isso junto e nada disso. É isso que a gente vai ver agora. É tudo isso junto e nada disso. É oculto, mas pode ser revelado também. Nenhuma definição a gente pode falar, porque se a gente falar oculto, Hayah, por exemplo, é oculto, mas também é uma definição. Vamos ver agora nas palavras do Rebbe. Então ele fala assim, mesmo que esse nível de Yehidá, que é a essência da alma, ela se encontra também no Naranach, porque a essência está em tudo, como eu falei agora, não significa, essa é a definição mais importante para a gente entender tudo depois, que eu vou falar agora, não significa que a Yehidá, ela é a fonte e a regra que inclui os detalhes dentro dela, pois a palavra Yehidá mostra sobre uma unicidade simples que nega qualquer detalhe. Primeiro só vou ler as palavras que está aqui, depois eu vou tentar explicar melhor. É uma unicidade simples que nega qualquer conexão com detalhes, nem mesmo de ser a fonte dos detalhes. Como é sabida a diferença entre Yahid e Echad. Yahid quer dizer uma unicidade total. Echad, ele pode ser composto por várias coisas, é isso que ele fala em parênteses, não vou entrar nisso agora, mas ela é um ponto essencial da alma, da qual surgiram as outras 4. Então vamos filosofar um pouco sobre o que foi falado. Eu falei, cada parágrafo aqui vale a pena a gente se prender e discutir, porque a gente vai ver quanto isso é importante para depois. Cada parágrafo vai ter uma novidade. Então o que ele está falando agora é o seguinte, a gente poderia pensar que o que é uma coisa essencial? Que dela surge e ela é a fonte de todas as outras. Então eu poderia dizer assim, por exemplo, imagina, poderia dizer o seguinte, vamos tentar dar um exemplo, certo? Vou falar assim, o espaço K, certo? Tem o espaço K.
Que atividades tem no Espaço K? Tem palestras? Tem. Tem Shabbat? Tem. Tem barzinho? Tem. Tem viagens? Tem. Tem esporte? Tem. Então eu poderia falar, então o Espaço K é o conjunto disso tudo. Entenderam? Eu poderia definir o Espaço K como conjunto disso tudo. E realmente talvez seja. Mas se eu falar não, isso não é Espaço K. Essas coisas tem no Espaço K. Mas o motivo que tem todas essas coisas no Espaço K é porque o Espaço K está buscando uma coisa maior, que seria aproximar os jovens do judaísmo, sei lá, lutar contra a assimilação. Vocês entenderam? É outra coisa. Não é a fonte dessas coisas. Então seria mais ou menos eu falar na nossa alma. Isso que você tem, vamos dizer assim, emoções, intelecto, corpo, família, história, missão na vida, tudo isso, não quer dizer que Yehidá, que é a tua essência, é a fonte disso tudo. Por que eu não posso falar isso? Por que o Rebbe não quer falar isso? Porque se eu falar que a Yehidá é a fonte disso tudo, já é uma certa limitação, já é uma certa definição, que é como se eu fizesse falar, eu falei, o Espaço K é um conjunto disso tudo. Então é como se eu falasse, a alma da pessoa ela é tão complexa, ela é tão elaborada, ela é tão desenvolvida, que ela tem milhões, bilhões de poderes, ela tem bilhões de faculdades, né, que a gente fala. Não, também é uma forma de você definir. A alma não é complexa, ela é simples. É isso que ele está querendo falar, na verdade. Se eu complicar demais, se eu falar ela tem tudo isso, você está complicando demais. É ao contrário. A alma é Yehidá. Yehidá quer dizer simplicidade total. Unicidade. Unicidade quer dizer ela é ela. O fato que ela é tão simples, mas tão simples, mas tão simples, ela dá espaço para qualquer coisa poder sair dela. É uma coisa super difícil de entender, por isso que a gente está aqui. A gente não está nem na faculdade de filosofia, nem de psicologia. Eu acho que, na verdade, a magia e a inteligência que tem aqui escondida é uma coisa que, na minha opinião, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, a gente não encontra em nenhum outro lugar. E essa é a beleza da Torá. Só que, ao mesmo tempo, às vezes é um conceito difícil da gente entender, porque a gente não está acostumado. Mesmo que não mastigou tanto, não ficam preocupadas, porque tem a Sihá inteira para a gente entender esse conceito melhor. Mas eu acho que a ideia é a gente tentar entender, e às vezes é sentir. Eu percebo que assim, tem muitas coisas de Hassidut que é tão profundo, como às vezes eu falo, está acima da lógica. Mas se está acima da lógica, por que a gente está aqui sentado estudando? Porque às vezes existe uma lógica que é mais profunda do que aquela lógica que a gente está acostumado. Quer dizer, seria mais ou menos dizer assim, tem coisas que você vai ter que sentir. Que você não vai nem conseguir explicar para o teu marido à noite em casa, mas você sente que aquilo existe, entendeu? Isso é Hassidut. Se eu pudesse dizer a melhor coisa, uma vez um professor meu de Hassidut falou assim, sabe qual que é a melhor sensação de alguém que sai de uma aula de Hassidut deveria ser? Que o cara sai da aula e vai falar, Rabino, já sabia de tudo. Tudo que você falou eu já sabia, mesmo que ele nunca estudou. Porque a sensação tem que ser que o negócio veio de dentro. Eu não sei se vocês estão entendendo. Quer dizer, alguma coisa tipo assim, que a gente vai se identificar que aquilo realmente faz sentido. Mas vamos voltar para a lógica agora. Quer dizer, a gente está falando de um conceito, que a essência da pessoa, ao mesmo tempo que ela é a origem de tudo que acontece na tua vida e tudo que você tem, a gente não pode definir essa essência como sendo a origem. Quer dizer, ela é muito mais do que isso, mas também vem dela. É como, se eu fosse falar em português, é tipo assim, eu não posso falar a essência da alma é a fonte das qualidades dela, mas eu posso dizer, todas as qualidades de uma pessoa surgem da essência da sua alma. Tá, não, é difícil. Se vocês quiserem desistir, a gente pode. Então, assim, é difícil. Você está falando só especificamente da Yehidá. Só da Yehidá. Mas aqui, depois a gente vai ver que a mesma coisa é sobre a essência de Hashem, a mesma coisa é sobre a essência da Torá e a mesma coisa é sobre Mashiach. Quer dizer, a gente tem que entender, eu já falei um pouquinho disso na escola, agora aqui a gente vai ver dentro, por isso fica um pouco mais complicado. Na escola eu tento trazer das palavras de um jeito mais mundano e simples para a gente conseguir entender. Mas é legal, agora sim, eu vou dar um conselho. Não se assustem, senão a gente vai desistir agora. Vocês vão ver que isso está começando, mas com o tempo e com os exemplos que ele vai dar, a coisa fica mais... Então não fica preocupada de não ter entendido uma frase que eu falei, tá bom? Só isso que eu vou falar. A vida continua. Tá, então eu só vou voltar a essa frase, que é a frase que ele falou agora. Eu não posso dizer que a Yehidá, já vamos chamar pelos nomes originais, tá bom? Eu não posso dizer que a Yehidá é a fonte do Naranach. Quem chegou agora pegou o que é Naranach, são os outros 4 níveis da alma. Mas eu posso dizer que o Naranach surgiu da Yehidá. Falando em português, vou falar em português.
Eu não posso dizer que a essência da alma é a fonte de todas as qualidades da alma, mas eu posso dizer que todas as qualidades da alma surgem da essência da alma. É super contraditório, mas você não está entendendo. É tão delicada a diferença, tão delicada que você precisa disso para entender. Por isso que eu estou falando. A gente está aqui para entender uma coisa nova. Mas você consegue entender isso? Você tem que continuar aqui. Eurebe vai explicar. Eu consigo sentir. Entender. Não sentir. Você vai entender o que eu quero te dizer. Vamos até o fim. Se no final, vamos fazer um combinado, é racional. É ilógico. Não. É ilógico. Eu vou falar uma coisa assim importante. Se a gente aguardar, se ele fosse mudar de assunto, aí eu ia falar que eu tenho que explicar tudo agora. Mas como todo o assunto dessa sihá é a gente conseguir entender isso, eu falo assim, se chegar no final e alguém aqui falar que não entendeu, eu vou fazer um desafio. Gracie, só um minuto. Do livro. Se a gente chegar no final, vai ser algumas aulas, não vão ser tantas aulas. Mas quando a gente chegar no final desse livro, se alguém falar eu não entendi, a gente volta tudo. eu me disponibilizo, mas... Eu peguei. Tá. Então, você não pode falar isso, na verdade, porque daí você estaria limitando a Yeridá? É isso? Eu estaria limitando a Yeridá e já não seria a essência. Não seria a essência, você vai ver. Mas calma, vai ter tensão. Eu não posso falar olham para dentro que só eu que estou com o livro, mas presta atenção que eu vou ler palavra por palavra. Continua o Rebbe. Assim como cada alma de cada indivíduo, a Yeridá é esse ponto essencial da alma, o mesmo acontece com a alma do universo. A Yeridá do universo chama Mashiach. O que é Mashiach? A Yeridá do universo, a essência do universo. Mashiach sempre existiu, sempre existirá. E aí sim, podemos dizer que ele está oculto por aí. Mas o que é Mashiach, que é a Yeridá do universo? É a essência da vida que está acima de qualquer formato. Olha que definição bonita. É a essência da vida como ela está acima de qualquer formato. Então, mesma coisa que eu fiz sobre o ser humano, vamos fazer sobre a vida. Alguém vai... Igual não tem aquela música, é a vida, o que ela é... Tem um sambinha aqui que fala... como que é? É bonita e é bonita. Acho que é bem racística essa música. Mas você vê que é interessante que até quando ele vai analisando, ele fala, o que será que é a vida? É o sopro do Criador? Certo? É uma opção. O que será que é a vida? Agora falando entre nós, será que são moléculas? Será que a vida são... hoje em dia, universos paralelos, será que... Quer dizer, cada um vai definir a vida de alguma forma, uma coisa emocional, uma coisa mais intelectual, científica, e aí vai. Agora, de novo, é isso que ele está falando. Você acha que dá para definir a vida com qualquer um desses conceitos? Não. A vida é alguma coisa aí, que não podemos nem abrir a boca para falar, que está acima de todos esses formatos. A gente vai chamar de Yeridá, justamente porque a gente quer mostrar que Yeridá é tipo nada, não é uma coisa específica. Quer dizer, esse Yeridá está acima de qualquer coisa que a gente pode imaginar. Então, mas olha a definição. Ele quer falar assim como a pessoa, que pergunta quem você é alguma coisa que ninguém pode definir, nem você mesma. A essência da vida, que a gente chama de Mashiach, ou de Yeridá, é algo inexplicável que também está acima de qualquer coisa que a gente pode falar. Você chama de Mashiach? Chama de Mashiach. Essa que é a novidade que ele quer falar aqui. Esse Mashiach que a gente chama Mashiach, não é só um homem que vai vir, que vai aparecer e vai salvar todo mundo. É a essência da vida. É uma ideia, mas é mais profundo que uma ideia. É uma ideia, é uma consciência e é a própria essência da vida. Entendeu? É a vida. Não, óbvio que não é Mashiach literal, porque vai ter a pessoa Mashiach também. O judaísmo, lógico, a gente não tira nada da Halachá. Vai ter uma pessoa que ele vai ser Mashiach Tzidkeinu, que o papel dele vai ser revelar em cada um de nós isso que a gente está falando agora, o Mashiach. Mas tem a questão que ela fala, quando você põe numa pessoa, se limita. Por que não? Porque a gente vai ver aqui, eu não quero tirar a graça do final da novela, que essa que vai ser o mais legal de tudo, como... Quer que eu fale ou não? Tá bom, então não vou tirar. Mas saiba que... Não, mas a beleza... Saiba já de uma coisa. A beleza de tudo que a gente vai estar estudando aqui vai ter a resposta do que você perguntou. Como não limita, por exemplo, falar que Mashiach vai ser uma pessoa. E outras perguntas parecidas. Mas o legal, eu acho, do que a gente está vendo é que, por exemplo, no caso de Mashiach, quer dizer, você muda um pouco. Essa coisa Mashiach, que parece uma coisa tão longínqua, parece um conto de fadas, né, que vai aparecer do céu, é uma coisa que faz muito sentido. É a gente entender qual é essa tal de essência da vida, que no fundo todo ser humano quer saber, seja se ele está buscando no lugar certo, no lugar errado, aqui ou ali. Na verdade, todos os lugares vão levar no final para o mesmo lugar, porque a essência da vida está por trás de tudo. Então, o que é essa essência? Isso é Mashiach, entendeu a novidade? Quer dizer, Mashiach não é só uma coisa que... É o Salvador, é uma consequência que ele vai ser o Salvador. Mas Mashiach, como eu já falei, acho que uma vez para vocês, tem vários livros que mostram que o espírito de Mashiach sempre esteve presente desde que Hashem criou o mundo. Quando está escrito lá, o espírito divino pairava sobre as águas, está escrito em Bereshit, você olha nos comentaristas, fala, o espírito de Mashiach. Quer dizer, Mashiach sempre esteve aqui. É a essência da vida. Um pouco desse espírito, é isso?
Isso, por isso que o Baal Shem Tov falou, por que eu estou revelando isso de repente? Porque eu quero trazer Mashiach. O que quer dizer trazer Mashiach? Revelar isso. Mas uma pergunta, você que a alma não é Mashiach, mas eu já escutei algumas vezes que quando o Mashiach chegar, só 20% do povo vai aceitar ele e o resto do povo vai vir por água abaixo. Eu não quero entrar nisso, Rafa, sabe por quê? Parece uma coisa que vai ser assim tão floreada, tão bonita. Não, mas depende da visão. Por isso eu não quero entrar, como você falou, que a aula é sobre Mashiach, mas vai depender da visão judaica. E só para você saber, a visão racídica é que todo mundo vai ser salvo na época de Mashiach. E isso que está escrito, que tem algumas pessoas, isso aí, pode ser que na própria época de Mashiach, a gente não sabe como vai ser, mas uns vão entender mais o que está acontecendo e outros vão demorar mais para entender. Mas o assunto todo racídico não é falar, faz Torah e mitzvot para você poder viver na época de Mashiach. Isso é um jeito fácil, às vezes, de assustar as pessoas. E Hassidut vai falar, não, você vai ter Mashiach de qualquer forma. Então por que eu preciso cumprir Torah e mitzvot? Você quer saber? Para revelar a tua essência. Que é a mesma coisa, é para trazer Mashiach, não é para você poder viver na época de Mashiach. Você vai cumprir Torah e mitzvot, porque se você já pode hoje em dia começar a curtir uma vida pela essência, por que você vai perder tempo curtindo vida não pela essência? Mas isso é uma ideia da Hassidut. Uma ideia da Hassidut. Do judaísmo não... Eu acho que, como você vai ver aqui, eu acho que no fundo todo mundo sabe disso, mas cada um talvez está num nível dele passar isso em palavras diferentes, mas é um judaísmo só. Eu não acredito que no fundo tem gente... por algum motivo psicológico, ele ainda fala isso em outras palavras, mas aguarda um pouco, você vai entender melhor isso que eu estou falando agora, mas na essência todo mundo sabe que isso é a verdade, que a gente quer se conectar com a Hashem, não só para ganhar alguma coisa em troca no final, mas porque a gente quer a essência da vida. Mas vamos voltar para cá, senão a gente não vai terminar nunca, mas podem fazer perguntas ligadas ao tema. Então ele continua falando assim, desse ponto, continuando aqui o parágrafo, desse ponto que é o ponto da vida que está acima de qualquer formato, desse ponto, desencadeiam todas as qualidades particulares do universo, que seria o Naranach do mundo, Nefesh Ruach Neshama Chaya do universo, pois a essência da vida é sem limites, infinita. E é isso que Acharon perguntou, por que eu não posso falar assim? Porque senão ele não seria infinito? Realmente, quer dizer, a gente sabe uma coisa, o judaísmo... Desculpa, a essência da vida ela é infinita. E o infinito não se expressa apenas na eternidade, como muita gente pensa. Pelo fato que ele não é modificado com as mudanças do tempo. É muito interessante isso. Às vezes a gente associa o infinito com o tempo. Não é verdade? Normalmente você fala, infinito quer dizer que ele nunca vai acabar. Então o que quer dizer que Hashem é infinito? Que ele nunca vai acabar. Isso que ele fala, não. Quando você fala em infinito, não é só numa questão de eternidade, mas sim em qualidade. O infinito, ele é outra qualidade. E é isso que às vezes as crianças não entendem. Lembra que eu contei uma vez para vocês? Estão lá brigando. Meu pai tem 50 anos, o meu tem 60, o meu tem 80, o meu tem infinito. Ganhei. Ninguém pode falar mais nada. Quer dizer, ele acha que infinito simplesmente é tão forte, mas tão grande que ele é o infinito. E é isso que o Rebbe está mudando aqui. E às vezes nós adultos também pensamos assim. Infinito não é só mais um pouco daquilo que você está acostumado a pensar, ou mais muito daquilo... Não, é outra realidade. Quando você fala de infinito, é uma coisa que você não tem nem ideia do que a gente está falando. Está dentro de você, mas normalmente a gente não tem nem ideia que a gente tem isso. Quer dizer, o infinito ele é muito maior pela sua qualidade do que pela sua quantidade. Porque pela quantidade ele seria mais ou menos o mesmo que a gente já conhece, só que muito mais. Infinitos anos. Não, é outra qualidade. E aí ele continua dizendo, porque ele é perfeito de verdade. E por isso, quando vier no mundo, quando se revelar no mundo a Yehidah do universo, e a gente vai viver com uma vida essencial, consequentemente vai ser um mundo maravilhoso. Quer dizer, isso que vai ser um mundo maravilhoso é uma consequência do fato que a gente vai revelar essa Yehidah. Aqui eu pulei, na verdade, um parêntese só para não confundir, eu vou voltar ele agora, às vezes a gente faz assim. Ele fala, essa é uma das razões que quando o Mashiach chegar, terá a vida eterna. Por que quando o Mashiach chegar a gente vai viver para sempre, vai ter ressurreição dos mortos e tal? Hoje em dia, que nós vivemos apenas com um reflexo da vida, não com a essência da vida, existe morte. Porque na expansão, no reflexo, ele pode ser interrompido. Quando o Mashiach chega, ele quer dizer assim, isso que a vida vai ser eterna, também é uma consequência. Também não é o principal. Legal, quando o Mashiach chegar a gente vai viver para sempre. Sério, dependendo se o cara acha isso aqui legal ou não, imagina. Agora, vai embora mesmo? Você consegue? Tô brincando. Você não vai saber o final, você não vai saber. Tô brincando. Tá bom, depois a gente te manda então. Tá bom, você conta. Só pra ela, só pra quem vê. Te avisei antes que era meia hora. Tá liberada. Imagina.
Então, resumindo, isso que ele quer falar, que todas as consequências, até o fato que vai ter vida eterna, é pelo fato que o infinito vai estar revelado. Vamos continuar mais um pouquinho. Como dissemos antes, capítulo 6 agora. Da recompensa, sabemos a causa. Ou seja, de Mashiach, vamos entender a Hassidut. Então, ele vai falar a mesma coisa que a gente falou agora sobre o universo, que vai acontecer quando o Mashiach chegar. Todas as novidades que Hassidut fez. Vocês vão ver que cada parágrafo é uma coisa que vale análise, porque vai ter uma novidade sobre o anterior. Então, ele fala assim. Todas as novidades que Hassidut trouxe para o mundo, na Torá, que é revelar a parte cabalística que a gente falou que era um tabu, que as pessoas não deixavam, no serviço da pessoa, que é fazer mais do que a Halachá manda e mudar suas emoções, no mundo inteiro, que é um certo despertar do mundo que estava meio desmaiado, não são novidades que cada uma se renovou por si mesma, através de rebes diferentes ou através de livros diferentes, não. A Hassidut é uma nova vida. É a vida da Yehidá, da Torá. Quando essa vida da Hassidut vem para o mundo, através do Baal Shem Tov e dos mestres hassídicos que sucederam ele, e no nosso caso que a gente está estudando, que é Hassidut Chabad, que não sei se vocês sabem que o Baal Shem Tov, quando o Alter Rebbe nasceu, eles nasceram no mesmo dia, né? Que foi, eu falei para vocês semana passada, que foi Chai Elul. Os dois nasceram no mesmo dia, que é uma coisa incrível, que também é Chai, que é Chai Elul. Ele explica que Elul é Anile Dodi Vedodili, eu para o meu amado para mim, e o Chai Elul, quer dizer, a vida do Elul, os dois nasceram nessa data. Mas foi muito interessante que, como a história conta, que o Baal Shem Tov, ele avisou para os pais do Alter Rebbe que ia nascer uma nova alma que nunca veio para o mundo antes. A gente sabe que a maioria das nossas almas são almas que já passaram por aqui algumas vezes, é raro hoje em dia ter uma alma nova, e no caso do Alter Rebbe, o próprio Baal Shem Tov avisou que seria uma alma nova, e ele está mencionando isso aqui também, quer dizer, ele para trazer uma novidade na Torá, às vezes tem que vir uma alma nova, e eles, então o que ele quer dizer? Que a Hassidut fez que todos os assuntos da vida vivessem com uma vida essencial, consequentemente tem várias novidades. Agora ele vai falar mais uma coisa, por isso a gente vê, pode. Matar o Torá não calma todas as almas? Tá bom. E o que acontece com essas almas? Quer dizer, mesmo as almas que nunca vieram para o mundo. Ela já estava lá no céu, isso sim. Mesma alma da Alter Rebbe. Não num corpo físico. Quer dizer, quem estava vivo estava no corpo físico, quem não estava lá espiritualmente, entendeu? Então mesmo quem ainda não tinha nascido e não demorou para nascer. Por isso a gente vai entender que a Hassidut, que é a mística da mística, que é a parte mais oculta da Torá, ela é chamada de Shemen. Shemen é azeite, óleo. Só para falar para ele, Kabbalah é comparada com o vinho, normalmente. Por isso é dito que Nichnas Yain Yatzah Sod. Quando entra o vinho, sai o segredo. Porque o vinho está ligado com a Kabbalah, por isso os kabalistas tomavam também vinho para ajudar, certo? Lechaim ajuda na saída. Mas a gente vê que Hassidut, apesar que Hassidim também fazem Lechaim, é comparado mais com o azeite do que com o vinho. Vamos ver por quê. Shemen, ele fala, é a essência que tem por trás de cada coisa. Por quê? A gente vê que, por um lado, ele está separado de tudo, porque se ele tivesse uma ligação com algo particular, ele não poderia ser a essência de qualquer coisa, mas ele é essencial, que ao mesmo tempo ele se encontra dentro de cada coisa. Vamos ver como ele explica isso aqui. É um bom exemplo, o azeite, que acho que vocês até vão entender melhor do que eu o que ele vai falar agora. Ele fala assim, isso, como tudo que a gente vai ver em Hassidut, a gente vê na parte revelada da Torá, quer dizer, até na Halachá. A Halachá traz algumas vezes o conceito do azeite, em relação a conceitos que isso aqui é importante, não vamos entrar agora, que o azeite, por um lado, ele não se mistura com nenhum líquido, verdade? Você pode jogar o azeite com água, com qualquer outro líquido, ele vai ficar em cima, ele boia. E por outro lado, quando você passa óleo, qualquer tipo de óleo, na pele, ele penetra. Então olha que interessante a natureza do azeite, contraditória. Paradoxos, Gracie, como a gente gosta. Por um lado, o azeite, ele não se mistura com nada, e por outro lado, ele penetra dentro de tudo. Quer dizer, depende se vai ser, no caso, líquido ou sólido. Mas é incrível isso aqui. Quer dizer, o azeite é a coisa que mais entra, certo? Na hora que a gente passa, por exemplo, na pele, até é difícil de tirar. Então, o que ele está querendo trazer com esse exemplo, né? Uma shala, só uma parábola, um exemplo. Ele quer falar assim, por isso que a Hassidut é comparada com azeite, porque ela tem essas duas características. Por um lado, é a essência está acima de qualquer expansão, de qualquer detalhe. Por outro lado, justamente por isso ela está dentro de tudo. Então, o que a gente vai elaborar? Ainda está difícil de entender, mas eu falei, com exemplos vai ficando um pouco mais fácil. Quer dizer, o que a gente está querendo tentar entender? Alguma coisa que ela tem duas características contraditórias. Por um lado, ela está acima de tudo,
e por outro lado ela está dentro de cada coisa. Quer dizer, o fato que ela está dentro de cada coisa não é simplesmente por ela compor todas as coisas, não. Isso que ela está dentro de cada coisa é pela simplicidade dela. Eu já estou trazendo um pouco da resposta para a gente conseguir entender. Quer dizer, a gente tem que entender assim. Por que a gente não está acostumado a conseguir entender conceitos assim? Porque são contraditórios. Quer dizer, está dentro, está fora, é tudo, não é nada, mas porque a gente complica demais. É isso que na verdade Hassidut, por isso que às vezes parece que Hassidut é uma piadinha, às vezes é uma música, quer dizer, é através de coisas simples que você pega Hassidut. Mas é porque talvez a essência, a verdade que é Hashem, porque também Hashem está acima de tudo, mas está dentro... É Hashem, lógico que é Hashem, a tua alma é Hashem, é isso que perfeito. Hashem, que é a essência do universo, que é a tua essência, que é a essência da Torá, é tudo a mesma coisa. E não sou eu que estou falando, o Zohar fala, Israel, Orai, Tavikut, Abrichu, Kulachad. Israel, Torá e Hashem é a mesma coisa. Imagina, ele fala que Israel é Hashem, quer dizer, você... Sim, na tua essência é realmente isso, mas para você entender o poder que você tem, vamos falar agora em palavras mais nossas, para você entender o poder que você tem na tua vida, em tudo, no business, na educação dos filhos, em casa, qualquer coisa, quer dizer, a gente tem alguma coisa lá que tem esse poder, que é Hashem. Como revela isso? Então é isso que ele está falando. Tenta descobrir dentro de você uma coisa que ela é tão simples, mas tão simples, mas tão simples, que ela não está definida por nenhuma palavra e justamente por isso ela permeia e ela consegue envolver tudo que você faz. Eu estou tentando, cada vez, vocês me ajudam, entendeu? Quer dizer, a gente tem que tentar palavras não só judaicas e religiosas, mas tentar trazer isso na nossa vida. Quer dizer, ele está falando de uma coisa aqui, e por isso cada vez que eu estudo isso, para mim também é legal, porque é totalmente diferente. A gente está falando de assuntos tão profundos que, já estudei uma vez. E daí que você já estudou uma vez? É tão profundo que só quando você estuda com pessoas diferentes, com as perguntas que vocês fazem, eu próprio consigo entender melhor. Mas é que é muito abstrato. Pode ser abstrato, mas posso falar uma coisa? Pode ser a coisa mais prática. Por isso que eu estou junto com vocês pensando como que seria a solução matemática disso. Quer dizer, não pode ser uma coisa complicada. Porque se for uma coisa complicada, ou que ela é tão complicada que ela não tem nada a ver com nada, ou que ela compõe tudo, então ela está em tudo, mas então ela não é uma coisa separada, ela simplesmente está em tudo. Mas não é isso que ele está falando. Quer dizer, ele está falando que é uma coisa que ao mesmo tempo não é nada, digamos assim, ela está separada de tudo, mas ela está em tudo. Então o que me veio na cabeça? É uma coisa simples. Quer dizer, é uma coisa que ela é tão simples, mas tão simples, que eu não consigo definir ela com nenhuma palavra, mas justamente por isso ela está em tudo. Calma, não precisam ainda entender, mas vamos elaborando junto. Por isso que eu fiquei pensando agora, coisas da vida que poderiam ser assim. Talvez as coisas mais simples da vida, você não consegue definir, elas estão em tudo. Vamos dar um exemplo assim que me veio agora. Uma mãe. Mãe. Sério, o que é ser mãe? Porque você pode perceber que isso você pode fazer com todos os conceitos da vida. O que é ser mãe? Então uma vai falar, acordar todo dia cedo e cuidar do filho desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir. A outra fala, mãe é sofrer. A outra ela fala, mãe é amor. Você concorda que você vai achar definições daqui até ali, certo? Tipo assim, por quê? Porque ser mãe, é uma coisa tão profunda, mas tão profunda, mas tão profunda, mas que ela é simples demais. Isso que eu quero mostrar, o profundo não é complexo, é ao contrário. Por que nunca ninguém consegue definir amor? Por que nunca ninguém consegue definir Hashem? Porque as pessoas complicam demais. O Hassidut vai falar o contrário, faz reverso, entendeu? Pensa assim, ser mãe é tão da tua essência, é tão quem você é, que se você deixar fluir esse negócio de ser mãe, vai ser o máximo em todos os sentidos. Então pega na vida, quer dizer, se você não colocar que ser mãe é simplesmente fazer 20 atividades por dia, porque aí vira chato, quer dizer, é horrível, quer dizer, eu tenho que fazer 20 coisas, entendeu? Agora, se ser mãe não é fazer as 20 coisas, vocês estão entendendo? As 20 coisas surgem do ser mãe. Por isso que eu falei que eu acho que é uma coisa que pode ajudar muito na nossa vida, se a gente despir um pouco das palavras. Isso que é todo o trabalho, eu acho, de Hassidut, é a gente conseguir, entendeu? Tirar do abstrato e perceber como qualquer conceito a gente consegue aplicar isso. Então quer dizer, onde está então a felicidade, no caso, de ser mãe? Está em você não complicar demais, você deixar fluir o negócio. Quer dizer, deixando fluir, ele permeia tudo. Quer dizer, eu acho que a questão toda é você não nomear, porque se fragmenta. A hora que a mãe é levar na escola todos os dias, se fragmentou e deixa de... Perfeito, perfeito. Sabe o que me veio agora? Tem uma frase? Parar de explicar tanto e sentir mais.
Parar de explicar tanto, né? Eu falo pra mim mesmo, às vezes assim, tô complicando demais, entendeu? Quer dizer, às vezes a gente quer se explicar tanto que a gente não sente nosso coração, a gente não sente o que está acontecendo. Agora, é um trabalho para fazer isso, parece fácil, entendeu? Mas não é só um ditado, é um trabalho. Mas eu acho que o caminho daquele quer mostrar mais ou menos isso. A essência, ela se encontra quando a gente consegue despir ela de qualquer definição, mas ao mesmo tempo a gente começa a perceber que ela está em tudo. Isso é uma coisa essencial. E esse é o Shemen, por isso ele deu o exemplo do azeite. Ele boia, mas ele está em tudo. Continuando, tem mais um tempo? Vamos até 2h30, né? Vamos fazer sempre 1 hora. Continua o Rebbe aqui falando assim. Vocês têm gás aí para mais? Oh, vamos lá, então vamos lá. Vamos lá. Hayut. Vamos fazer fixo, né? Com o tempo a gente vai vendo. A vida que Torat HaChassidut coloca em todos os assuntos do mundo, que é o mundo pequeno, como eu já falei para vocês uma vez, que é a pessoa, e o mundo grande, que é o universo, vem da vida, ela surge da vida que a Hassidut coloca na Torá. Sempre começa pela Torá. Então, por isso é tão importante estudar a Torá, porque assim, a gente poderia ficar só filosofando isso, sobre o conceito de ser mãe, ou de ser pai, ou de ser rabino, ou de ser... Tudo você poderia. Mas a gente tem um caminho, que é a Torá, e Hashem, ele falou pra gente que todas as coisas que a gente quer modificar na nossa vida começam pela Torá. A Torá é o nosso guia. Em outras palavras, se a gente conseguir fazer isso que a gente está fazendo na Torá, naturalmente a gente vai conseguir fazer isso também nos outros conceitos da nossa vida. Pode ser esportes, pode ser trabalho, pode ser mãe, qualquer coisa. Então ele quer falar assim, porque todos os assuntos da criação do mundo, eles vêm da Torá, como a gente já falou no começo, a Torá, ela é a vida do mundo, do universo. E vem através. Então na Torá, as 4 partes que a gente falou agora, que seria Naranach, o que seria na Torá, Nefesh, Ruach, Neshama e Hayá? Eu já falei antes, Pshat, Remez, Drash e Sod, certo? Aquelas 4 formas diferentes que existem de você interpretar a Torá. Pshat é literal, já falei. Remez, alusão. Drush, homilético, que é o Talmud. Sod, Kabbalah, o segredo. Hassidut coloca a vida nessas 4. Isso que é a grande novidade. Hassidut não veio inventar um judaísmo novo. E é isso que muita gente tem medo. Ah, não sou Hassid, não sou Hassid. Calma. Se você olhar o que é, e o que o Rebbe está querendo falar? Hassidut não veio revolucionar o judaísmo. Hassidut não veio inventar nada novo. Porque a essência, ela nunca coloca nada novo. A essência só revela quem você já era. Então o que ele quer falar aqui? Sabe como você vai ver a beleza da Hassidut? Não negando outros rabinos, outras linhas religiosas, que é isso que eu estava falando. Não, é você perceber que no fundo, aquilo que está todo mundo falando é isso. No fundo, o que tem em todas as áreas da Torá? Você pode estar estudando Alahá, você pode estar estudando Kabbalah, você pode estar estudando História, você pode estar estudando Aleph Beit. Se você olhar para a essência, você vai perceber a mesma coisa. E é isso que Hassidut veio fazer. Mostrar como é que... Por isso Hassidut só se baseia nos outros livros. Hassidut está ou falando da Gemara, ou falando de Kabbalah, ou falando de alguma história da Torá, que são as roupas diferentes, como eu falei, que ela trata. Mas vamos ver aqui na palavra do Rebbe, ele fala, por isso que fora o fato que Hassidut vem em explicações diferentes sobre todas as partes da Torá, que isso já nega a lógica de que muita gente fala, Hassidut é Kabbalah. Muitas vezes eu falo, não, Hassidut não é Kabbalah. Kabbalah é uma das 4. Hassidut, a gente vai ver, é a essência das 4. O estudo de Hassidut, ele coloca uma vitalidade diferente em cada uma das 4, que a gente chama pardes, que eu já falei que esses 4, lembra, era o acróstico de pomar, Pshat, Remez, Drash e Sod, da forma pardes, quando a gente estuda na Torá, porque você vive eles, a palavra que ele fala aqui, Hai, você Hai eles, você vive eles de uma forma diferente. Por isso eu falei no começo que talvez é mais sentido que falar, entendeu? Porque mesmo na Hassidut você vai perceber, não, mas aquele rabino já falou mesmo. Mas você está vivendo aquele estudo de uma forma diferente. E essa vitalidade, que ela é lógica, não estou tirando o que é do plano lógico, ela começa pelo plano lógico. Ela acrescenta clareza e profundidade para entender o assunto. Mas, Dudu, pode perguntar.